Boa noite, irmãos. Todos bem? Pastor, quando eu cheguei, perguntou se eu almocei bem. Almocei. Os irmãos almoçaram bem? Né? Que bom. Um domingo quente, com chuva. Aí a chuva esquenta mais ainda, né? O pastor me autorizou a tirar o paletó ali, porque eu estou derretendo aqui. Bom estarmos mais uma vez reunidos para cultuarmos o nome do nosso Deus. Só Ele é digno de honra, de louvor. Que toda a nossa vida, tudo o que falemos e fizermos, seja para a honra e glória do nosso Deus, né? O pastor já disse, eu estou acompanhado da minha esposa e do meu filho, Marceliane e Gabriel. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Vamos então meditar na palavra do Senhor, livro do profeta Jonas, capítulo 3, versos 1 ao 10. Arrependimento e misericórdia é o tema do que vamos meditar. Profeta Jonas, capítulo 3, versos 1 ao 10. O capítulo todo, né? Cada capítulo de Jonas é um parágrafo para exposição. Não é sempre que o capítulo fecha certinho, não. Todos já acharam? Sim? Amém? Então vamos ler. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer alguma coisa. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou a ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Os irmãos tomem assento, por favor. Como eu disse, nós vamos meditar sobre arrependimento e misericórdia. Geralmente, quando a gente fala do profeta Jonas, a gente pensa num profeta fujão, num grande peixe, e alguns dizem que é uma grande baleia. E a gente lembra mais do peixe do que de qualquer outra coisa quando fala de Jonas. Às vezes em EBF, né, fala-se muito do peixe. Mas o assunto principal não é o peixe, o grande peixe que engoliu Jonas, nem tampouco o peixe que vomitou Jonas, que na verdade é o mesmo. E nem a ideia de que Jonas é um fujão. Jonas era um profeta respeitado em Israel. Nesse caso aqui, ele tentou fugir de Deus. Ele só tentou, porque ele nem chegou a Tarsis. Mas não seria muito adequado a gente dizer que Jonas era fujão, embora ele tenha tentado fugir neste episódio aqui, com relação a Nínive. A gente vê em 2 Reis 14, 25, que era um profeta respeitado em Israel, considerado. E ele faz uma profecia que se cumpre no reinado de Jeroboão II, que é o período em que Jonas profetiza, né? O período de Israel, do rei do norte, Jeroboão II. No capítulo 1 do livro de Jonas, e aí eu vou fazer uma contextualização rápida, Jonas é chamado a pregar em Nínive, e a gente vê isso. Então ele tenta fugir para Tarsis. E se alguém puder depois pegar um mapinha, pensando no mar Mediterrâneo, Nínive estaria para cá
e Tarsis estaria lá na ponta da Europa. Então é praticamente o mar Mediterrâneo todo, é bem o oposto da cidade de Nínive. Então Jonas tenta fugir de Deus. Na fuga, o barco é acometido de uma grande tempestade, e eu sei que os irmãos sabem da história, mas eu estou recapitulando, né? Geralmente no culto infantil a gente tem muito essa história de Jonas, e nas EBFs. O barco é acometido de uma grande tempestade e o profeta é jogado ao mar. E Deus, em misericórdia, livra os marinheiros. O barco já estava quase quebrando, tamanha a tempestade. E Jonas é jogado nas profundezas do mar. E Deus, mais uma vez, em misericórdia, manda um peixe para engolir Jonas e resgatá-lo das profundezas do mar. Jonas se arrepende, que aí é o capítulo 2 da oração de Jonas, um texto poético dentro de uma narrativa, texto belíssimo. E Jonas se arrepende, e Deus de novo em misericórdia manda este mesmo peixe vomitá-lo na praia. Jonas não morreu dentro do peixe. Então, no capítulo 3, Deus chama novamente Jonas por misericórdia. O mesmo profeta no capítulo 1 que tentou fugir, Deus o chama novamente para pregar a mesma cidade. O tema, a palavra central ou chave para o livro de Jonas é misericórdia. O personagem principal do livro de Jonas não é Jonas e nem um peixe, é Deus, na sua infinita misericórdia. Inclusive aos inimigos de Israel, Reino do Norte, inclusive aos inimigos do profeta Jonas, que se converteram ao Senhor. Embora a palavra apareça 2 vezes no livro, a palavra misericórdia, ela dá o tom do livro. É Deus derramando misericórdia o tempo todo. Começando com Jonas, marinheiro, Jonas de novo, o povo de Nínive e Jonas de novo, no capítulo 4. E o que a gente vai ver hoje, então, é a misericórdia e o perdão diante do arrependimento sincero. Então, como eu disse no início, arrependimento e misericórdia. Então, vamos ao texto, depois dessa breve introdução e contextualização do livro. No capítulo 4 que eu não falei, Deus confronta o coração de Jonas. O Jonas que tinha obedecido no 3, ele se torna rebelde no 4. E Deus confronta de novo em misericórdia. Você tem misericórdia de uma planta e eu não deveria ter misericórdia deste povo? Mas é o capítulo 4, a gente vai ver o capítulo 3 hoje. Apenas para reforçar os irmãos que a palavra-chave deste livro é misericórdia. Para todos aqueles que se arrependem de coração sincero. Então vamos ao texto. Versos 1 ao 4, a gente vê obediência e pregação. Como eu disse lá no início, Jonas tenta fugir. Então o verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas. Ah, irmão, está projetando, ótimo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Se fôssemos nós demitiríamos Jonas. Eu tenho certeza absoluta que nós demitiríamos Jonas. Poxa, Jonas, eu te chamei na primeira vez, você não foi? Ainda tentou fugir? Nós mandaríamos Jonas embora. Mas Deus, em graça e misericórdia, chama ele de novo para o mesmo lugar, para pregar a mesma coisa às mesmas pessoas. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E ele chama o mesmo profeta. Deus é gracioso. Ele trata seus servos a fim de serem maduros. E esse tratamento a gente vê no capítulo 4 do livro. É o que ele faz então com Jonas. Mais uma vez misericórdia. E ele diz então no verso 2: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela o que eu lhe darei. Jonas agora então no verso 3 diz, o texto diz: Jonas se levantou e foi a Nínive. No capítulo 1 ele se levantou para fugir. Olha na sua Bíblia aí, vira uma página, ou se o irmão quiser projetar. Quando diz no verso 3 do capítulo 1, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, como se fosse possível, mas ele tentou. Às vezes a gente tenta também. Nós sabemos que Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, vê tudo, tem todo o poder, é onipresente, e às vezes a gente tenta fugir de Deus.
E Jonas agora obedece, no capítulo 3, verso 3. Ele se levantou para ir a Nínive. Obedecer a Deus, irmãos, é muito mais do que fazer um ato de culto, igual nós estamos aqui. Congregar para o culto. Isso é obedecer, sim, e eu preciso deixar isso muito claro. Estar congregando faz parte da obediência a Deus e do desenvolvimento da nossa salvação. Mas não é só, ok? Então, por favor, não me entenda mal, não estou dizendo que nós não devemos congregar, ao contrário, devemos sim. Mas não é só. Obedecer a Deus é fazer tudo o que Ele manda. Ponto. Mesmo que eu não goste. Mesmo que eu não concorde. Mesmo que eu não fique confortável em obedecer, porque às vezes vai doer. E mesmo que eu não me sinta bem. Deus nunca disse, olha, eu vou te dar uma ordem, um mandamento, e aí se você se sentir bem, você obedece. Não. Não tem nenhum texto sobre isso. É faça. Ou não faça, né? Os que amam, obedecem. E obedecemos porque amamos. Conforme nós vimos de manhã, Deus já nos amou antes, para que nós pudéssemos amá-lo. Então, obedecer é fazer o que Deus manda. Nós não dizemos que Ele é sábio, bondoso, poderoso e sabe todas as coisas? Sim, é isso mesmo. Então, nós obedecemos. Jonas não queria obedecer. Precisou parar no ventre de um peixe para se arrepender, obedecer e ainda ser tratado no capítulo 4, porque ele não entendeu muito bem. Ele obedeceu, mas não entendeu muito bem. No fundo, ele queria que Nínive fosse destruída. Obedecer a Deus é isso, é fazer tudo o que Ele manda, mesmo que eu fique desconfortável. Deus não nos chamou para ficarmos confortáveis. Deus nos chamou para obedecê-lo, representá-lo. Então ele vai a Nínive, verso 3, né? Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, era necessário 3 dias para percorrê-la. A gente vê aqui que Nínive já começa, o autor, que é Jonas, já começa a mostrar que Deus se importa com Nínive. Não é só com Israel, o reino do norte e o reino do sul, Judá, Benjamim. Mas se importa com Nínive, capital do Império Assírio, que destruiu Samaria um tempo depois aqui, alguns anos depois. Que assolou muitas e muitas vezes o reino do norte. E que assolou muitas e muitas vezes Jerusalém. Um povo ímpio, pagão, idólatra, cruel, perverso. E Deus se importa com Nínive. Diz o texto, uma cidade importante, grande. No capítulo 4 isso fica mais claro ainda. Agora vocês imaginam, e aí faz um exercício agora de imaginação. O povo de Israel, lendo este livro, ou ouvindo, né? Os livros não circulavam conforme circulam hoje. Eles eram lidos. Sabendo que o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, se importava com Nínive, a capital do Império Assírio, inimigos cruéis e pagãos. Como estava Israel nesta época? Melhor ou pior que Nínive? Idólatra igual Nínive ou fiel a Deus? O Deus que Jonas servia, o Deus que nós servimos. A gente lê no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 24 e 26, e diz assim: era Jeroboão II que reinava. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Esse aqui é o Jeroboão I. São 2, tá? Na história de Israel. Que este levou Israel a cometer. Desde a separação do Reino Unido, lá depois da morte de Salomão, que Jeroboão I assumiu o Reino do Norte, só foi decadência. E Jeroboão II, que é do tempo de Jonas, fez tudo o que Jeroboão I fez. Continuou pecando contra Deus. Jeroboão I influenciou todos os reinos do norte e a nação até o seu final, até ser destruída por este império assírio.
após a divisão do reino, conforme eu disse. Fez 2 altares de bezerros para adoração idólatra. Adoravam Deus, Jeová e os 2 bezerros. Criou sacerdotes fora da tribo de Levi e muitas outras coisas para que o povo não fosse a Jerusalém adorar. Levou o povo a pecar, conforme a gente vê em 1 Reis 12. E se estendermos mais um pouco, o livro dos profetas Oséias e Amós, que foram contemporâneos de Jonas, mostra a situação espiritual do povo de Israel. Prostituição cultual. Então é culto com prostituição. Sexo no culto. Injustiça no dia a dia. Opressão aos mais pobres. Sacerdotes corrompidos e ladrões. Desgraça total. Essa é a situação de Israel. Em nada melhor que Nínive, em que Deus disse que seria destruída por causa do seu pecado. As 2 cidades, Nínive, capital do Império Assírio, e Samaria, capital do Reino do Norte, de Israel, estavam em guerra contra Deus. E guarde esta informação, porque depois a gente vai comparar de novo Nínive, ou os ninivitas, com o povo de Israel, o Reino do Norte. Então os 2 povos, o povo de Deus e o povo pagão, do mesmo jeito. Então Jonas prega, verso 4. Jonas começou a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Uma cidade que precisava de 3 dias para ser percorrida. Tamanha era a cidade, uma cidade grande. 1 dia de pregação, conforme a gente vê no verso 4. E ele prega então que ela será destruída. Será destruída porque o pecado precisa ser punido, castigado. Porque ele diz no capítulo 3, no início do livro, que a maldade de Nínive tinha subido até Deus. Então ela precisava ser castigada. Precisava ser punida. E aí um texto que eu li pela manhã, vou repeti-lo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O resultado do pecado, da maldade, da rebeldia é a morte. É o que todo indivíduo longe de Deus merece. Todo povo ou nação rebelde merece. E o problema de tudo isso é que nós somos todos pecadores. Mas não estamos mais mortos, conforme eu disse pela manhã, estamos vivos e glórias ao Senhor que estamos vivos em Cristo Jesus. Mas todo mal precisa ser punido. O Deus Santíssimo não compactua com povo, nação ou indivíduos maus, rebeldes. Seja de Nínive, seja de Samaria. Mas olha o que aconteceu com esse povo pagão, idólatra, cruel, perverso, e que assolou muitas e muitas vezes o povo de Deus. Creram, verso 5. Creram, se arrependeram. O povo mau entendeu que precisava de Deus. É o que a gente vê, verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E a roupa pano de saco demonstrava humildade, arrependimento, contrição, humilhação. Olha, eles entenderam, tá? Do verso 5 ao verso 7. Desde o pequeno até o maior, até o rei de Nínive. Ele se levanta do trono, tira suas roupas reais, provavelmente uma roupa bonita, talvez longa, uma capa, a gente não sabe a roupa. E também não vem muito ao caso que tipo de roupa que era. Eram trajes reais. E ele tira e coloca pano de saco. E sentou-se sobre as cinzas, em sinal de contrição, de tristeza, de luto pelo pecado. Porque estavam afrontando Deus, reconhecer o seu pecado. Ele diz isso aqui na frente. Ele baixa um decreto para toda a cidade.
façam um jejum, inclusive os animais, todos se arrependam. Olhem as mãos de vocês e clamem a Deus. E aí diz aqui no verso 8, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu caminho, do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eles reconheceram que eram maus. O povo pagão reconheceu e se arrependeu diante do Deus de Jonas. Eles sabiam que mereciam castigo. Eles sabiam que aquilo que Jonas falou, lá no finalzinho do verso 4, Nínive será destruída, era o merecimento deles. Ser destruído porque eram maus. Mas esperavam que Deus se afastasse de sua ira e então mudasse de ideia quanto ao que falou, destruir a cidade. Veja que eles não exigiram nada, não deram nada, se arrependeram. Simples assim. É isso que Deus espera de todos nós, arrependimento, da humanidade inteira. Às vezes a gente se movimenta, não, Senhor, eu vou te oferecer. Arrependimento, Deus quer coração contrito. É o que Ele espera da humanidade. E como é que um povo tão mau, tão ruim assim se arrependeu? Com a pregação de um dia, uma cidade inteira e grande. Será que Jonas era muito eloquente? Será que Jonas era grandão, bonitão? Será que ele tinha um megafone? O que ele fez? Pulou, desenhou, fez um espetáculo? Não. Jonas pregou o que Deus mandou. Só. Jonas pregou o que Deus mandou. E eles viram o sinal de Jonas. Eles então entenderam e sabiam de que o Deus de Jonas, que mandou pregar destruição, foi o Deus que não puniu o profeta quando ele fugiu ou tentou fugir. Foi o Deus que mandou a tempestade para o barco e ainda poupou os marinheiros. Foi o Deus que mandou o peixe engolir Jonas nas profundezas do mar e mandou o mesmo peixe vomitá-lo na praia, que não é Nínive, tá, irmãos? Nínive é uma cidade que não é costeira, ela no interior. Se os irmãos pegarem o mapa depois, a Nínive não tem praia, não tinha praia. O peixe vomitou Jonas na praia e ele teve que caminhar até a cidade. Os ninivitas souberam quem era ou quem é o Deus de Jonas. Então eles entenderam o Deus que tem a soberania sobre todas as coisas. O Deus que disciplina o pecado e ao mesmo tempo usa a graça com seu profeta. Por isso que eles dizem no verso 9, que eu já até li: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Como é que a gente sabe desse sinal? Como é que a gente sabe que os ninivitas entenderam isso? Porque Jesus diz isso em Mateus e Lucas. Mateus capítulo 12, verso 38 a 40. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora, atentem para Lucas 11:30, é um verso só, que tem o mesmo contexto. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será sinal para esta geração. Jesus que está dizendo. Os ninivitas creram porque eles entenderam o que aconteceu com Jonas e quem era o Deus de Jonas. Jonas foi sinal de poder, de santidade e de graça para com os ninivitas. Aquele povo viu soberania, misericórdia e poder, o Deus que castiga e salva. Então temeram, tremeram e se arrependeram. Da mesma forma, Jesus foi um sinal para a sua geração. Sua morte e ressurreição foi o sinal de um Deus santo que puniu o pecado e puniu em Cristo
mas dá vida através do Filho que venceu a morte. E este sinal se aplica até hoje. O sinal da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é interessante que hoje as pessoas, não, se Deus me der um sinal, eu creio. Mas já deu o sinal na história. Jesus diz isso à sua geração. E é o mesmo sinal até hoje. O sinal da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, não querem se arrepender, porque o sinal já foi dado. E é o que nós devemos pregar, este sinal. Não querem reconhecer que têm as mãos cheias de violência, conforme os ninivitas reconheceram, e andam em caminhos maus. E, infelizmente, alguns membros de igrejas também, infelizmente. Eu falei pela manhã e vou repetir agora. Isso é tão fundamental a nós, cristãos, que a gente não pode esquecer disso. E talvez alguém pense, mas é óbvio. Exatamente, é óbvio, não podemos esquecer. Precisamos lembrar disso todo dia. Este sinal da morte e ressurreição de Cristo se mantém até hoje. Deus puniu o pecado em Cristo para que aqueles que se arrependessem diante dele estivessem salvos e recebessem vida. Saíssemos da morte para a vida. Fôssemos tirados da morte para a vida. E aqueles que se mantêm rebeldes serão castigados no retorno, então, do Senhor Jesus Cristo. São castigados ao longo da história, mas totalmente no retorno de Jesus Cristo. Então os ninivitas foram mais nobres que Israel. Lembra da situação de Israel? Idolatria, opressão, injustiça, cultos com orgias, sincretismo adorando bezerros e outras coisas mais, Baal, Deus Azerá, junto com Deus de Israel, Jeová, ou Yahvé, fica melhor. Enquanto os ninivitas se humilharam diante de Deus, enquanto os ninivitas, povo pagão, cruel, perverso, aquela cidade se humilhou diante de Deus, Israel, o reino do norte, não se voltou ao seu Deus. E foi destruído pela Síria, império cuja capital era Nínive. Olha 2 Reis 17, 21 a 23. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, é o Jeroboão I, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje, no momento que foi escrito o livro. Os ninivitas foram mais nobres do que o povo de Deus. Lembra que eu pedi a vocês para guardar essa informação? Os ninivitas reconheceram o poder do Deus Altíssimo e a sua graça e misericórdia e sua abominação ao pecado e se renderam. E promoveram o jejum na cidade toda, desde o rei até o mais simples cidadão da cidade. E o povo que Deus criou do zero em Abraão não se rendeu, não reconheceu o seu pecado e foi castigado e levado para a Síria. E os ninivitas ainda foram mais nobres que os da geração de Jesus, que viram o Deus encarnado, tocaram nele, tocaram em Jesus, viram com os olhos. E aí alguém vai perguntar, mas viu como? É uma redundância, viu com os olhos o Filho eterno, mas não quiseram o sinal, muito maior que o de Jonas. Mateus 12, 41. Os ninivitas, Jesus dizendo, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, ele dizendo para a geração dele, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, Jesus falando dele mesmo. E a geração de Cristo, o povo perseguiu, maltratou, matou. Não quiseram se arrepender.
nem depois da ressurreição. Muitos zombaram, perseguiram os apóstolos e a igreja iniciante. Nem depois da descida do Espírito, com um evento sobrenatural, alguns ainda riram e zombaram, achando que os apóstolos e os crentes estavam embriagados. Atos 2. E a história vai se repetindo. É o vale a pena ver de novo. Nesse caso, não vale a pena ver de novo, mas se repete. Se repete. Todos nós precisamos de um Salvador. Todo povo, toda nação, todo indivíduo precisa de um Salvador. Precisa de perdão, precisa voltar para Deus. Jesus é o sinal de Deus, de que castigou o pecado no Filho e no Filho nos dá vida. Mas a humanidade está atordoada, está preocupada com outras coisas. E infelizmente, irmãos, alguns cristãos também estão perdidos por ele. Quando eu digo perdido, não é da salvação não, tá? Não liga para a sua vida com Deus, a vida congregacional. Não ligam. Às vezes até aparece no culto congregacional a cada 2 meses para não dar abandono, né? Parece que até que conta, né, pastor? E se faltar mais um domingo, vai dar abandono. Então deixa eu aparecer lá para o pastor me ver e anotar na caderneta. Parece assim, infelizmente. Infelizmente. E a história se repete, irmãos. Deus já deu o sinal à humanidade. O tempo está apertando, o tempo está acabando, e a humanidade preocupada com muitas outras coisas, menos com a salvação. Nós sabemos que o diabo cega o entendimento para que a luz não chegue. E muitos até andam perto de Deus um tempo e depois se afastam, ou seja, não eram dos nossos, tanto que saíram de nós, infelizmente. Chegamos então ao verso 10, a misericórdia e o perdão desse Deus grande e gracioso com este povo ímpio e pagão. Verso 10 então diz assim: e Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E permitam-me parar aqui um instantinho. Alguns comentam que os ninivitas não se arrependeram. Não se arrependeram porque depois eles vão ficar maus de novo e vão punir o povo. Mas Deus diz, viu o que fizeram e como se converteram. Deus diz e mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria. Se Deus disse que se arrependeram, então se arrependeram. E ponto. O povo mau se arrependeu e Deus então lhes concede perdão. Deus então derrama graça redentora aos humildes e não aos rebeldes. Lembra de Israel, reino do norte? Em todos os pecados de idolatria e orgias e injustiças, Deus castigou e o reino do norte sucumbiu. E o reino, ou pelo menos a cidade ninivita, pagã, se arrependeu e foi perdoada. Isso é misericórdia, completa misericórdia. Deus se importa com toda a humanidade, com toda a humanidade. Deus quer um coração contrito, arrependido, ajoelhado. Quando a gente ajoelha com os joelhos, é outra redundância, eu vou explicar por quê. É porque o coração já está de joelho. Se o coração não estiver de joelho, o ajoelhar com o joelho é só um ato. O coração precisa estar de joelhos, para que quando ajoelhemos com os joelhos, seja exatamente o que o coração está dizendo. Rendição, humilhação diante de Deus. Salmo 51, 17. Davi: sacrifício agradável a Deus. Então o sacrifício no tempo de Davi, o sacrifício que levantava a fumaça, o aroma agradável a Deus, é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, e não desprezarás, ó Deus. É assim que Deus espera que estejamos diante dele, arrependido dos nossos pecados, seja seu povo, seja o povo pagão. E aí então o texto diz que ele mudou de ideia. Então Deus agora não vai mais destruir Nínive, conforme ele disse no verso 4.
Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Agora ele diz no verso 10, Deus mudou de ideia quanto ao mal que ia fazer, não vai fazer mais. Algumas traduções dizem que Deus se arrependeu. Não sei se está aqui, isso, na tradução que está ali, projetada, diz que Deus se arrependeu. E aí eu preciso parar aqui um pouquinho. Essa é uma figura de linguagem, é um antropopatismo, para mostrar que nossas reações para explicar a ação de Deus. Porque se arrepende é quem faz coisa errada. Deus não faz coisas erradas. É só para mostrar que Deus mudou o que ia fazer. Mas Deus não é imutável? É. Mas o que Deus fez aqui, de retirar a ira e conceder perdão e graça e misericórdia, é exatamente quem Deus é. Um Deus de misericórdia. Ele diz que vai punir o pecado e espera que nos arrependamos. E quando nós nos arrependemos com o coração contrito, ele derrama perdão. É o que diz Ezequiel 33 e Jeremias 18. Eu vou ler Jeremias 18. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, é Deus dizendo, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar, destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Não é isso que nós pregamos? Um Deus que concede perdão, se as pessoas se arrependerem e voltarem para Deus, é isso que nós pregamos. Mas se mantiverem rebeldes, sofrerão a ira. Então o texto, verso 10, e aí combinado com Jeremias 18 e depois Ezequiel 33, podem ler em casa, é exatamente o caráter de Deus. Um Deus que castiga o mal e que abençoa e oferece perdão àqueles que se dobram em arrependimento. Esse é o nosso Deus. Aliás, é isso que o Jonas diz aqui no capítulo 4, fazendo uma referência a Êxodo 34. Capítulo 4, verso 2, ele diz, Senhor, explicando por que ele fugiu. Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ele está fazendo uma referência a Êxodo 34, versos 6 e 7. Jonas conhecia o Deus a quem servia. Ele só não queria pregar para Nínive, porque era um povo mau, inimigo da sua nação. Mas Deus derrama graça e misericórdia para todos aqueles que se arrependem, seja do seu povo ou não. A misericórdia de Deus é muito maior do que a gente pensa. Às vezes a gente pensa que é só para a gente, né? E graças a Ele que nós temos essa misericórdia. Mas é para todos que se achegam a Ele. Todos que se achegam a Ele. Com o coração contrito, quebrantado, às vezes até machucado pela vida, na maioria das vezes machucado pela vida, Deus perdoa e trata o coração. É esse Deus. Do Gênesis ao Apocalipse continua sendo bom, misericordioso e gracioso. Com o seu povo e com os de fora do seu povo que se achegam em arrependimento. Um Deus de misericórdia que espera que o mundo se volte para Ele. Algumas aplicações para a nossa vida. São duas aplicações. Primeira, preguemos fielmente o Evangelho. Porque Jonas pregou exatamente o que Deus mandou pregar. A gente não tem que inventar. O Evangelho já foi dito. O Evangelho encarnou, que é Cristo. Morreu e ressuscitou. Então falemos dele. Da obra dele. Nós já vimos que todos precisam de um Salvador. Samaritanos e ninivitas. E volta-redondenses e barramancenses. Todos nós precisamos. Os de agora e do futuro. Os de perto e os de longe. Porque todos rumam, sem Cristo, para a condenação. Mas a boa notícia é que Jesus veio então tirar esta ira. Já pagou o preço. Então, queridos, o Evangelho não é sobre bem-estar. Prometer bem-estar como se fosse o fruto do Evangelho é uma corrupção do que é o Evangelho. Evangelho também não é sobre riquezas, embora Deus dê.
do jeito que Ele quiser, a quem Ele quiser. Também não é sobre domínio. Nós seremos a igreja que dominaremos todo este lado de cada cidade até... Não existe isso. A igreja serve. A igreja serve. Também não é sobre ativismo sócio-religioso. A gente sai correndo para fazer para lá, para cá, faz não sei o que, faz não sei o que lá, e aí esquece do Deus de misericórdia. Está tão ocupado fazendo tanta coisa que a gente esquece do Deus de misericórdia. E falar da misericórdia desse Deus. Porque nós só temos 24 horas dia, todo mundo. Ninguém tem mais e nem menos. Aí a gente precisa ajustar o que fazemos em 24 horas. Evangelho também não é sobre entretenimento. Venha para o culto, se você não tiver nada para fazer. Não. O culto é um privilégio nosso, dos cristãos, de sairmos de casa com sol, com chuva, com calor, com frio, e congregarmos, e cantarmos, e orarmos uns pelos outros, e ouvirmos a meditação das Escrituras, e vermos os irmãos também. É o encontro da família de fé. Então não é sobre passar tempo só. Não é sobre entreter. A televisão está tão enjoada, vou lá na igreja ver se tem alguma coisa melhor. Não. O Evangelho é sobre salvação. Foi o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele estava falando primeiramente aos judeus. Cristo veio aos judeus primeiro, depois para os gregos. Foi o que Pedro falou no templo, Atos 3, 18 e 19. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Isso é o Evangelho. Então preguemos a tempo fora de tempo sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O poder da salvação não é sobre nossa eloquência. Não é. A gente pode até ter uma boa oratória. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum ter uma boa oratória. Mas o poder que salva é de Cristo. Não é do argumento teórico, filosófico, nem teológico. Nem fazer embates para ver quem vence não é discussão, esqueci a palavra. A conversa, o debate. Às vezes a gente vai evangelizar, parece que é debate de ideias, e a gente, eu tenho que provar para aquela pessoa que a minha ideia é melhor, porque eu estou falando de Bíblia. Não é um embate de ideias, é proclamar o Evangelho, e ponto, e acabou. Jesus veio, e eu falei de manhã, vou repetir, Jesus veio porque nós não podíamos nos salvar sozinhos. Deus mandou o Filho eterno se tornar humano, igual a nós, mas não em pecado, para fazer o sacrifício perfeito. Perfeito, só Ele podia fazer o sacrifício perfeito, porque todos os nossos sacrifícios são manchados de pecado. Então o Filho eterno encarnou sem pecado e continuou sem pecado e está sem pecado. Fez o sacrifício perfeito para que os nossos pecados fossem punidos nele, e então tivéssemos vida, salvação e perdão dos pecados. O que venceu a morte, por isso nós venceremos a morte depois. Ressuscitaremos. E acabou. E se a pessoa não aceitar? O que eu posso fazer? Minha missão é proclamar o Evangelho. Não foi a oratória de Jonas que convenceu os ninivitas, foi o poder de Deus na vida de Jonas. Então Jonas foi o sinal do poder de Deus para a conversão dos ninivitas. E eles creram. É o que a gente deve fazer. Não é sobre lógica humana ou poder de persuasão, mas é a palavra pregada. Ponto. Mas eu não tenho que fazer um argumento só do Evangelho. Mas eu não tenho que vencer um debate? Não. Pode ser até que você perca o debate, desde que pregue o Evangelho. Prega o Evangelho. Esse é o nosso papel, nossa função. Segunda aplicação. Essa foi só a primeira, tá? Preguemos o Evangelho. Todo o Evangelho.
Tenhamos um coração sensível à palavra. Deus é grande em misericórdia para perdoar. Diante da pregação fiel, tenha um coração sensível. Olhe as mãos, veja o caminho onde está andando e arrependa-se dos seus pecados. Todos nós pecamos. Uns mais, outros menos, mas todos pecamos. Mesmo já salvos em Cristo. Sabe aquele pecado que está lá no fundo do coração, que a luz ainda não bateu, está escondido? Arrependa-se dele. Para que a palavra retire ele de lá e trate o coração. Os ninivitas no julgamento final serão mais honrados. Lembra que nós vimos? Do que a geração de Jesus, que viu um sinal muito maior do que o de Jonas, que é a morte e ressurreição do Filho. Não sejamos rebeldes à palavra. Rebeldes serão consumidos pela ira. E aí, no caso aqui dos rebeldes que não aceitam Cristo. Mas cristão que não amadurece, cristão que não se rende às exortações da palavra, será disciplinado pelo Pai, amorosamente, mas será disciplinado. Toda disciplina dói. Hebreus capítulo 12. Não sejamos então inertes diante da palavra. O Senhor está paciente. Cristo ainda não voltou. Ele não perdeu a agenda. É o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, versos 7 e 9. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, Ele é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está falando para a igreja. Nós precisamos ser encontrados, nós igrejas, sermos encontrados por Cristo como uma noiva adornada, limpa, lavada, cheirosa, toda bonita, para a festa de casamento com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não pode estar com a mão suja, a roupa rasgada, furada, cabelo bagunçado, não. Eu estou falando do nosso coração, irmãos. Não estou falando da nossa roupa. A gente anda arrumadinho, a gente tenta, toma um banho, bota perfume. Agora pensem isso no coração da igreja, nós cristãos. Então nós também precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O povo pagão também precisa, eles sofrerão a ira de Deus se não se voltarem para Cristo. E nós que já estamos em Cristo, nós somos disciplinados quando nos afastamos da palavra. Então, se tem algum não crente aqui, eu não conheço, não brinque com pecado e rebeldia. Não brinque. Pense sobre sua vida hoje e arrependa-se diante de Deus, diante de Cristo. Ajoelhe-se e peça perdão dos seus pecados, para que você seja livre da ira de Deus, ira vindoura. E para nós crentes, todos nós crentes, se a sua vida ainda não está madura, está mais ou menos, volte-se a Deus com toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento e tudo que você é. E peça perdão daqueles pecados que você sabe quais são. Na maioria das vezes nós sabemos. Peça a Deus para vasculhar seu coração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há algum mal em mim. E peça perdão. Egoísmo, ira, descontentamento, rebeldia com Deus. Às vezes os crentes são rebeldes. Não querem aceitar o que Deus faz. Insubmissão, falta de perdão, falta de pedir perdão e etc. Irritabilidade. Tudo isso são coisas do coração. Coisas ruins do coração. Volte-se para Deus. Ajuste sua vida com Deus. Concluo então com uma citação de Altino Gomes Coelho Filho. A misericórdia do Senhor é para todos. Ele aceita o pior pecador, desde que ele se arrependa de seus pecados. Foi assim que Saulo de Tarso, que antes bufava de ódio contra o nome de Cristo, mais tarde se tornou o apóstolo dos gentios, o maior missionário de Cristo.
Deus pode mudar o destino e a vida das pessoas, se estas lhe pedirem. Não importa quão grandes sejam seus pecados, Ele sempre está prestes a nos perdoar, se nos arrependermos e clamarmos por perdão. Bendito seja Deus. Amém. Sejamos assim, então. No caso de Nínive, nesse momento de arrependimento, arrependamo-nos, pois, diante de Deus. E se tem algum não crente, repito, revise sua vida, hoje ainda, e creia no nome do Salvador Jesus Cristo, porque você também precisa de perdão. E só nele há perdão. Que o Senhor Deus nos abençoe e continue tendo misericórdia de nós. E Ele continua tendo. Graças a Ele por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez obrigado pelo tempo de culto aqui. E que podemos celebrar ao Senhor de portas abertas, sem nenhum impedimento. Obrigado por este privilégio. Muitos no mundo não têm esta oportunidade. Nós temos. Obrigado pela meditação da Tua Palavra. Receba os louvores, as orações intercessórias. E conforme Tua soberana bondade, o Senhor atenderá, da forma que o Senhor aprouver. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque a Tua Palavra movimenta e muda nosso caráter, nosso coração. Obrigado, Deus. Não há nenhuma pessoa tão má que não possa ser transformado pelo poder de Jesus Cristo, pela obra do Senhor Jesus. O sinal já foi dado. Proclamemos este sinal, a obra de Jesus Cristo, o Filho eterno. E é em nome dele que nós oramos. Amém.